Gente, vocês leram alguns textos essa noite. Cada grupo leu um texto. Mas para a gente encerrar, eu queria que todos nós lêssemos um texto. Vocês lessem comigo Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. E o texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Todos nós passamos por algum momento de ansiedade. Nem todos sofrem de uma ansiedade patológica. Mas todos nós, como seres humanos, desde a queda, andamos ansiosos por algum motivo. Na carta de Filipenses, Paulo inclusive fala sobre alguns motivos que podem nos deixar ansiosos. No capítulo 1, as circunstâncias da vida, Paulo estava preso e ele fala sobre isso. E talvez você, sofrendo alguma dificuldade, passando por algum perrengue, sendo injustiçado, perdendo pessoas na sua vida, tendo relacionamentos interrompidos, circunstâncias que atingem você, te levam à ansiedade. Paulo, por outro lado, diz que os seus sofrimentos contribuem para a expansão do Evangelho. Outro motivo que talvez deixem as pessoas ansiosas, e é o que ele vai tratar no capítulo 2, são os nossos relacionamentos. Brigamos com alguns irmãos, terminamos um namoro, um casamento chega ao fim e isso nos traz ansiedade. Discussões, brigas, contendas, e nós ficamos ansiosos. Um terceiro motivo, talvez, que Paulo trata no capítulo 3, são os bens materiais, as coisas visíveis, as coisas desse mundo. E eu sei que ninguém aqui se preocupa com dinheiro, não é verdade? Mas existem pessoas que se preocupam tanto com a conta no fim do mês, com o salário que ainda não chegou, que começam a ficar ansiosas, muito ansiosas. Isso tira o sono, isso tira a paz, isso tira o apetite, ou dá mais apetite. Não importa qual seja a situação, em algum momento das nossas vidas, por algum desses motivos, nós ficaremos ansiosos. Eu não preciso nem definir o que é ansiedade aqui, você já passou por isso. Preocupação, antecipação de um problema, um pensamento fixo em alguma coisa. Você não sabe o que fazer, você não sabe como melhorar, o coração aperta, você fica aflito, você chora, você se desespera. Ansiedade é isso. E eu perguntei a algumas pessoas através do Instagram durante essa semana o que as ajudava em meio a essas circunstâncias, em meio à ansiedade. E é interessante, muitas pessoas disseram coisas até engraçadas, como por exemplo mastigar chiclete, andar na rua, ouvir música. Outros disseram coisas bem sérias, como terapia, medicação. Outros daqui, inclusive, falaram a respeito do devocional, da leitura da palavra, da busca por Deus. Muitas soluções, aparentemente. Muitas soluções. Mas a pergunta é, por que a gente ainda permanece ansioso? Porque com tantas soluções possíveis, porque com tantos remédios,
ainda somos ansiosos. Eu já ouvi alguém falar que a ansiedade era o mal do século XXI. Mas, meu irmão, Paulo está falando disso há 2000 anos atrás. Não é novo, não é atual. E ele fala para um público cristão. Cristãos andam ansiosos também. E o que ele vai dizer aqui, um pouco similar ao que algumas pessoas responderam, mas diferente da maior parte, é que a solução para a ansiedade é a oração, a súplica e as ações de graças. Você está passando por um momento de ansiedade, alguma coisa terrível lhe aconteceu. Você não sabe o que fazer, você não sabe que atitude tomar. Paulo nos diz, nos dá direção. Ore. A palavra oração aqui, especificamente nesse texto, diz respeito à adoração. A oração onde nós nos rendemos ao Senhor, louvamos a Ele por quem Ele é. Oração. E a adoração, de fato, meus irmãos, é um excelente remédio para momentos assim, porque quando nós entendemos quem Deus é, nós também entendemos o que Ele faz por nós. Uma criança uma vez perguntou para o seu pai: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai não sabia o que responder. É uma pergunta teológica muito profunda. O que você responderia para o seu filho numa situação assim? E aí, quando ele olhou para cima, ele viu um avião passando. E ele perguntou ao filho: filho, você vê esse avião? O filho respondeu: vejo, pai. Qual é o tamanho dele? E o menino respondeu: ele é muito pequeno. O avião estava distante, quase invisível. Então o pai pegou aquele menino e levou ele num aeroporto da cidade. Ali havia um Boeing gigante, para 400 passageiros. E ele disse: meu filho, você vê esse avião? O menino respondeu: vejo. E ele disse: qual o tamanho desse avião? O menino respondeu: é imenso. O pai disse: dessa mesma forma, meu filho, quando nós estamos distantes de Deus, nós o vemos bem pequeno. Mas quando nós estamos perto dele, nós enxergamos melhor a sua grandeza. Quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos em louvor a Deus, em nossas ansiedades, nós entendemos a sua soberania, a sua grandeza, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder em nossas vidas. Devemos adorá-lo. O nosso coração então começa a jogar toda a preocupação, como Paulo nos ensina aqui, diante de Deus, a deixar ser conhecido por Ele as nossas ansiedades. Mas não devemos só orar, como também devemos suplicar. Suplicar é pedir. Suplicar é, estando de joelhos, colocar diante de Deus suas necessidades. Às vezes nós queremos resolver nossos problemas, contamos a 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Vamos ao psicólogo e de fato devemos ir. A terapia tem o seu papel importante no tratamento da ansiedade, principalmente patológica. Eu fiz terapia por 2 anos, mas às vezes eu saía de lá e não via nenhum alívio no meu coração, e eu descobri que tem uma pessoa que acima de qualquer um deve ouvir as minhas necessidades, é o Senhor. Faça como o apóstolo diz, conhecidas as suas petições, as suas necessidades diante de Deus, peça a Ele, ore. Por isso que nós estamos num culto de oração tratando sobre ansiedade. Que oportuno podermos orar por isso. E por fim, Paulo diz que devemos ter ações de graças, com ações de graças. Gratidão, meus irmãos,
Diferente da adoração, que é olhar para cima, ou da súplica, que é orar para frente com perspectiva. Gratidão é olhar para trás. Gratidão é se lembrar do que Deus já fez. Em 1 Samuel nós vemos o profeta lembrando o povo de Deus tudo o que Deus tinha feito, tirando o povo do Egito, levando à terra prometida, cuidando deles de todas as formas. A gente olha para a Escritura e vê o cuidado de Deus com o seu povo. A gente olha para a igreja hoje estabelecida e nós vemos o cuidado de Deus com o seu povo. Você olha para a sua vida, onde você chegou agora, e você só pode dizer uma coisa: a Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olha de onde Deus tirou. Foi o melhor conselho que eu já ouvi na minha vida, meus irmãos. Ian, sempre se lembre de onde Deus lhe tirou e onde você está agora. Sempre. Deus tem cuidado de você todos os dias, tem respondido às suas necessidades, tem te dado de comer, tem te dado de vestir, tem te dado de beber. Mesmo em meio aos sofrimentos, Ele tem te mantido de pé. Seja grato. E olhando para as incertezas do futuro, para as inseguranças do futuro, tenha confiança, Ele já fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Ele não muda. E diante disso, da adoração, da súplica e das ações de graças, nós teremos cotidianamente, e é isso que deve ocupar os nossos pensamentos, pensamentos verdadeiros, nobres, corretos, puros, amáveis. Essas coisas devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. A partir do momento em que temos em quem confiar, em que temos segurança em Deus, a partir do momento em que nos lembramos do que Ele fez por nós e temos certeza do que Ele fará por nós, nós podemos então preencher as nossas mentes, não mais com ansiedade, insegurança, incerteza, dúvida, mas com tudo que é verdadeiro, com tudo que é nobre, com todas as coisas excelentes e dignas de louvor, a saber, meus irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a promessa para aqueles que assim agem é que a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus estará conosco. E não é isso que nós sentimos enquanto estamos ansiosos? Falta de paz, angústia, desespero. Pois o Senhor nos promete, Ele nos dará paz. Paz. O que tem deixado você ansioso essa noite? O que tem provocado angústia no seu coração? O que tem tirado sua paz? Talvez num momento como o que a gente vive hoje em nosso país, nesta crise, seja o desemprego, a falta de recursos financeiros. Talvez em um mundo tão individualista, sejam os conflitos, a falta de relacionamentos saudáveis. Talvez seja alguma circunstância, alguma doença, algum sofrimento. Talvez seja a ansiedade patológica, você está sofrendo disso. Eu não sei. Eu sei das minhas ansiedades. Eu as tenho, muitas. Eu sei das minhas dúvidas. E eu conheço alguns aqui de perto. Sei das de alguns também. Mas seja lá o que for, nós temos em Deus o melhor remédio possível. Diante dele, no nosso relacionamento com ele, nós podemos ser curados. Essa é a promessa, a paz do Senhor.
Feche seu olho nesse momento, feche seus olhos nesse momento. Curva sua cabeça. Pense naquilo que tem te afligido. Pense naquilo que tem te angustiado. E coloque diante de Deus agora, meu irmão. Ore ao Senhor, minha irmã. Lembre-se do que Ele fez até hoje. Adore-o por quem Ele é. Lembre-se de Cristo na cruz do Calvário. Que angústia Jesus passou naquele momento. Tremenda dor e sofrimento por você e por mim. Ele se sacrificou, se entregou na cruz do Calvário para nos salvar. Nós já temos a melhor notícia possível. Não há necessidade maior que precisasse ser saciada. Nós fomos salvos por Deus. Seja lá qual for a sua necessidade, meu irmão. Seja lá qual for a sua necessidade, minha irmã. Entregue ao Senhor agora. Pai, nós somos gratos a Ti, pois apesar da nossa condição humana, nós sabemos que Tu és Deus e controla cada pedaço, cada pequeno detalhe de nossa vida. E em louvor, nós Te entregamos nosso coração ansioso neste momento e Te adoramos, ó Deus, pois sabemos que Tu és aquele que reina para sempre e não há outro. Tu és quem nos carrega nos braços, desde o ventre materno até a nossa velhice. Nós Te adoramos por isso, ó Deus. Em Ti nós confiamos, pois Tu és o nosso provedor. Deste Teu Filho na cruz do Calvário. E é lá, Senhor, na cruz, no Calvário, que nós encontramos paz e descanso. Nós confessamos que nossa ansiedade tem dominado nosso coração nesses dias, que nós perdemos a fé diante das incertezas do futuro e assim definhamos. Perdoa-nos, ó Deus, por nossa falta de confiança em Ti. Tem misericórdia de nós. Estamos seguros de que Tu estás perto. Ainda assim, o nosso coração é insensato em trazer o futuro para o presente e não descansar em Ti. Nós Te pedimos, Senhor, que aquilo que nós sabemos, o conhecimento que temos de que precisamos confiar em Ti, venha ao nosso coração e nos dê o refrigério de Tua presença. Faz-nos descansar, Senhor. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Ser a nossa força, nossa paz, em nossa mente e em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.